Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, eu peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aqui embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão, tá? Então, seguindo a sugestão aí de um dos amigos aí do canal, eu estou analisando a Ambipar. Lembrando que tem vídeos antigos, tá, no canal, se vocês procurarem pelos códigos, pelos nomes. Tem vídeo da Ambipar, um vídeo assim numa dinâmica diferente que eu fazia, uma edição de vídeo. Agora tô meio sem tempo para editar vídeo, eu tô gravando no OBS com um design aí sem fundo, né? Eu aparecendo com chroma aqui. Então assim, eu vou analisar os resultados do terceiro tri, mas antes dos resultados do terceiro tri, vou até botar aqui para tela. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações aqui interessantes, tá? Que é sobre a Ambipar, o negócio da Ambipar, tá? O negócio da Ambipar é basicamente dividido em esse environment, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, acho que fica melhor para ver. Esse segmento environment, que eles atuam em soluções ambientais sob os princípios de economia circular, a reincorporarmos os resíduos aos processos produtivos. Então é basicamente reciclagem, né? Reutilização, reduzindo a utilização de recursos naturais e custo financeiro. Até voltaram mais para a ESG, mas eles utilizam aí desse setor aí de saneamento ambiental. Então acaba que é um saneamento, né, que a gente não vê muito, né? De quando fala de saneamento a gente acha que é só água. Não, não é só água, né? Tem até outras empresas, né, a Horizon, valorização de resíduos, e a Ambipar ficou muito famosa porque ela vem fazendo muitas e muitas aquisições, ganhando um share absurdo, tá? Tanto no Brasil como no exterior. Então ela opera aqui nesse segmento de environment, em gestão e valorização de resíduos, coleta e transporte do resíduo, né? Então ela vai lá e coleta, né? Como se fosse aquela coleta reciclável. Aqui é gestão, né? Armazenamento, reutilização de resíduo, o processamento desse resíduo. Então às vezes tem que utilizar alguma máquina para fazer reutilização dele, ou então para armazenar de uma maneira mais apropriada. Então você tem aquelas máquinas de esmagar o resíduo, não sei exatamente, né? Não sou expert do setor. A logística, a manufatura reversa, né? Que é a produção em reversa, produtos ambientais, crédito de carbono, que agora muitas empresas estão aplicando, e alguns softwares de gestão, que eles também vêm investindo aí. E o outro segmento é a Ambipar Response, que eu acho que é até mais interessante, que é para resposta a catástrofes, né? Ou até prevenção, né? Então, eles são especialistas em gerenciamento de crise e atendimento a emergências ambientais, químicas e biológicas, capazes de evitar impactos à saúde das pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, assim, muitas empresas vão ter que investir, vem contratando a Ambipar também por conta disso, né? A Vale passou por isso, a Braskem passou por isso, grandes empresas de capital aberto, né? Então, essas empresas de commodities, né? Grandes indústrias aí, químicas, né? Então, elas operam aqui, não é só resposta, né? Prevenção de acidentes, então ela tem um fluxo aí de proteção desses riscos, alguns treinamentos também para a empresa, né? Então, muitas empresas aí têm que fazer treinamento. Muito provavelmente, boa parte de vocês já deve ter feito algum treinamento de... como é que é? De bombeiro civil, né? Resposta à emergência, mineração, ó. Então aqui também, ó, mineração, que eu falei da Vale, né? Serviços operacionais, desinfecção de ambientes, então por conta de química, ambientes químicos, ambientais, serviços industriais, muita empresa industrial que tem um risco aqui até ao dano a pessoas, né, por conta da indústria, e equipamento de combate a incêndio, né, que eu acabei de falar, né, por coincidência. Então acho que basicamente é isso daí que eu queria falar aqui sobre os segmentos, antes de a gente entrar nos resultados do terceiro tri, né? Depois a gente pode até ver os resultados do quarto tri, assim que sair a gente vê. Então falando aqui da Ambipar, né? Agora eu tô com a canetinha aqui. Apresentação do terceiro tri, lembrando que tem resultado antigo, tá? No canal aí, se vocês procurarem. Meio que essa canetinha sempre dá uma travadinha aqui. Espera aí. Ambipar, tá? Ambipar Group. Então acaba que é uma holding, né? Acaba que é uma holding por conta de tanta aquisição. Então, falando aqui um pouquinho do desempenho financeiro, a receita, tá, pessoal, que é conhecida até como top line, tá, para quem não sabe, top line é o topo da DRE. A receita da Ambipar vem crescendo muito, mas por que ela vem crescendo muito? Ó, até trimestre contra trimestre. Terceiro tri de 2021, aqui pro segundo tri, né? Que eles não botaram nem o primeiro tri de 2021, 2022 de repente não foi tão forte assim. E aqui pro terceiro tri. Por conta dessas aquisições. Como ela faz muita aquisição, às vezes pode ficar meio mascarado, porque a top line é a primeira parte da DRE que é refletida aí a receita por conta dessas aquisições, né? Porque vai entrando receita de outras empresas. Então, sinergia de receita. A gente vê que ela vem crescendo aqui mais no environment, tá? Que é esse segmento assim um pouquinho mais conservador, né? De coleta, de reciclagem, né? E no response até um pouquinho mais tímido, mas crescendo também, tá? Crescendo também, um pouquinho inferior, né? No acumulado a gente vê que nos 9 meses disparou, porque ela faz aquisição atrás de aquisição o tempo todo. Aí a gente vê até que subiu mais, né? Aqui dobrou, quase dobrou
no response e mais do que dobrou no environment, né? Então a gente vê que o environment é bem mais forte, né? Mas eles vêm investindo bem pesado, né? O lucro bruto, e isso daqui que a gente tem que continuar observando, tá? Porque a margem bruta deles não está crescendo tão forte, de maneira tão firme, mas a gente vê que o lucro bruto crescendo, a gente vê que, mais uma vez, o response um pouquinho abaixo, o environment mais forte. No acumulado, a gente vê dos 9 meses, né? A gente vê que cresceu bem, né? Bastante, ó, dos 9 meses de 2021 a 391 milhões para 809 milhões, então ela, por conta de aquisição. E o environment cresceu até bem mais, né? Então ela vem investindo bem mais nesse environment. Eu acho esse response parece ser mais promissor, tá? Aí falando um pouquinho da margem bruta, né? A gente vê que até a margem bruta do environment, mesmo com essas aquisições, ó, até cresceu um pouquinho, né? Expandiu do terceiro tri de 2021, cresceu um pontinho percentual, né? Aqui o consolidado a gente vê que caiu um pouquinho, porque no response caiu, né? Do ano passado para agora. Então não sei, de repente eles estão investindo aqui porque é mais fácil de ganhar margem bruta. Não sei, mas assim, parece que o modelo de negócio é mais tranquilo, né? Aqui no acumulado a gente vê que mais ou menos ficou consolidado, ficou a mesma coisa, o response caiu bem, né? E o environment cresceu. De repente, por isso que eles estão investindo mais no environment, né? Eles são expertise, né? Porque dá a impressão que esse response, prevenção de acidente, é mais crítico, né? Por conta desses acidentes que a gente viu, né? O EBITDA dele. Isso daqui demora um pouquinho a refletir, isso aqui vocês têm que acompanhar mais de perto também, né? Além de margem bruta. É o EBITDA. Por quê? Porque como eles estão fazendo várias aquisições, principalmente aqui no environment, que a gente vê que é mais forte, né? Ó, trimestre a trimestre crescendo, tá? Nos dois, né? A gente vê que o environment é mais forte, agora nos 9 meses é uma disparada absurda, né? Aqui quase quadruplicou, né? E aqui dobrou mais ou menos, né? Falando por baixo, né? Mas aqui demora um pouquinho mais, o EBITDA refletir, EBITDA, por conta da alavancagem operacional, tá? A alavancagem é a diluição dos custos, né? Vou botar aqui a alavancagem. A alavancagem operacional é positivo, tá? É diferente de alavancagem financeira, com endividamento, tá? É a diluição dos custos operacionais, né? Você reduz os custos operacionais das adquiridas, porque você já tem um corpo de funcionário que vai desempenhar aquela função, então você consegue reduzir o quadro, né? O quadro de funcionários das empresas adquiridas. Só que demora um pouquinho você ter uma sinergia operacional. Então isso daqui vai demorar um pouquinho a refletir. Tem que acompanhar para ver se o EBITDA vai estar crescente, né? O EBITDA a gente vê que está crescendo. Vamos ver se eles falam aqui na frente da margem, né? A margem EBITDA até que subiu um pouquinho, né, no consolidado, puxado aqui pelo environment, né? Então a gente vê que parece que esse environment também, a alavancagem é mais fácil, né? O response caiu um pouquinho, né? Já é a mesma coisa lá do outro. No acumulado a gente vê que ficou meio flat, né? Mas é porque eles continuam fazendo aquisição, mesmo nesse momento de crise. O response caiu um pouquinho, o environment subiu. Então a gente vê que esse ambiente aí de environment parece que eles vêm como, apesar do modelo de negócio não ser tão atrativo, né? Pelo menos a minha visão assim como response, parece que é mais crítico, parece que tem uma margem melhor, uma rentabilidade melhor, né? Aqui fala um pouquinho do cálculo do EBITDA, resolução do CVM aqui 156, né? E algumas normas aí da Comissão de Valores Imobiliários, normas contábeis, né? Então aqui EBITDA contábil, né? A gente vê que cresceu bastante, 69%, trimestre contra trimestre, nos 9 meses também, mas a margem ficou meio flat, né? Então a tendência é a margem operacional começar a crescer, né? A gente viu que esse environment é bem forte, de repente o response vai dar uma estabilizada também. O resultado financeiro da companhia, a gente vê que isso aqui é uma reconciliação, né? A gente vê que está pesando bastante, tá? Por conta da alta de juros, ó, 399 milhões negativo, tá? Porque isso aqui é reconciliação do resultado líquido para o EBITDA, por isso que aqui está positivo. A gente vê que no ano passado, ó, a empresa já estava endividada, estava dando negativo, mas não era tão grande. Então, isso daqui é um fator de atenção também, tá? Porque isso daqui corrói bastante, ó, a rentabilidade. A gente vê que o lucro deles caiu bastante, ó, de 9 meses do 2022, 2021 para 2022, né? Caiu 26% aqui. Mas assim, é uma empresa de crescimento, não me assusta tanto. É só acompanhar para ver se eles não vão ficar fazendo e emitindo novas cotas, como eu falei no vídeo da AS Brasil. Eu posso até botar no card aqui em cima. Porque aí você acaba sendo diluído numa proporção percentual e você tem que ter uma taxa interna de retorno, que é a TIR, superior a essa diluição. Senão não compensa você ficar investindo numa empresa que está se endividando e emitindo novas ações o tempo todo, tá? Aí falando aqui, né, do resultado financeiro, que a gente vê ali, ó. Terceiro TRI já foi bem forte, ó, por conta da alta de juros. E nos 9 meses, 329 milhões, tá? Despesa financeira, eles ainda tiveram um pouquinho aqui por conta de caixa, né? 109 milhões, mas despesa financeira, 439 milhões negativo. Aí a gente viu, né? O lucro líquido, apesar de tudo, tá? É uma empresa de crescimento dando lucro, tá? Porque tem muita empresa de crescimento, ó, já melhorou muito frente ao segundo tri, que dá prejuízo, tá? Então a gente vê que no acumulado caiu, né? Dei explicaçãozinha por conta desse resultado financeiro. A alavancagem deles não está absurdamente, mas assim, tem que olhar exatamente a DFP, porque às vezes eles botam aqui, ó, EBITDA pro forma. Aí não contabiliza aquisição, gasto de aquisição, algum gasto aí que foi feito aí por conta de
um gasto real, né? Então aqui às vezes é ajustado e aí não reflete muito, tá? Essa alavancagem. A gente falou sobre isso no vídeo da Transmissão Paulista, sobre outros vídeos aí. Então essa alavancagem às vezes não tá certinha, tá? Até no da Lupar também eu falei sobre isso, que eles calculam com base no IFRS ao invés do regime caixa. E tem que tomar cuidado, ó. Eles têm uma dívida aqui de 3 bi, aqui eles botaram anualizado pro forma, né? A gente viu lá que tava... Quanto que tava o EBITDA? Aqui para trás. Acumulada, seria aqui por volta de quase 700 milhões. Eles anualizaram aqui para 1 bi, né? Então, assim, parece que é isso mesmo, né? Aí teria que olhar na DFP com calma. 1 bi, aí parece que é uma alavancagem tranquila, mas tem que ver se essa dívida é 3 bi mesmo, né? Na DFP, não é olhar nesses sites de indicadores na internet, tá? Porque esses sites, às vezes, se vocês olharem, por exemplo, o vídeo que eu fiz da Alupar e olhar em alguns sites aí famosos, tu vai ver que o endividamento não tá batendo, tá? Da Transmissão Paulista, a mesma coisa. A dívida está corroendo no curto prazo, mas a gente vê que é de longo prazo. Então, assim, dificilmente a empresa vai quebrar. Até porque a gente viu lá que a receita está crescendo, a EBITDA está crescendo, apesar da margem ainda não está crescendo tanto, né, como deveria. Então, assim, esse EBITDA daqui é crescente. A dívida é de longo prazo. A empresa não é que vai quebrar. O problema é a gente acompanhar se essa dívida vai continuar crescendo, tá? O resultado financeiro corroendo e a empresa querer fazer a emissão de novas ações. Porque aí não adianta a empresa crescer e ficar emitindo ação, porque isso daí dilui o acionista, tá? Que é a gente, tá? A pessoa física. Então, falando CAPEX, né, a gente vem gastando mais, ó, até o terceiro tri de 2022, ó, Environment, Response, um pouquinho em logística também, né, que engloba, né, tanto Response como Environment, acho que até mais Environment, né, pelo que a gente viu. Alguns outros CAPEX, deve entrar TI também, sistema aqui. É um CAPEX pesado também, tá, que eles estão gastando, até dobrou, ó, de um ano para o outro, ó, 613 milhões, a empresa está endividada, aí às vezes também se endivida para fazer CAPEX, aí emite novas ações, e essa dinâmica não é muito saudável. Assim, por enquanto tá tranquilo, mas eu gosto que esse capex aqui dê uma estabilizada, pelo menos em algum momento, porque ela está comprando há muito tempo já. E ela continua com capex pesado. E o endividamento comece a reduzir um pouquinho, porque senão tem esse fantasma da emissão de novas ações, tá? Porque para quem não sabe, fundo imobiliário, por exemplo, para crescer, é só emitir novas cotas. E se você não ficar reinvestindo constantemente seus proventos, você acaba sendo diluído, tá? No longo prazo. E isso que acontece em ação também, ficar emitindo cota o tempo todo. Aqui eles falam um pouquinho, né? Aquisição de imobilizado, que eles fizeram um pouquinho, ó, por meio de financiamento, efeito contábil IFRS, tá? Aqui, excluindo financiamento, caiu um pouquinho. Mas assim, não dá para excluir esse financiamento aí deles. As aquisições, aí falando um pouquinho, crescimento médio pós-aquisição, receita líquida. Aí falando aqui sobre alguns setores dentro desses segmentos, né? Gestão e valorização de resíduos na América Latina, legislação e compliance, né? Então tem a questão de compliance também, né? Regras fiscais, regras ambientais, várias legislações, né? Então eles também dão esse suporte jurídico, gestão e valorização de resíduos no Brasil, economia circular, descarbonização, crescendo bem mais. E resposta a gente vê que é bem menos, né? Resposta na América Latina 2%, América do Norte um pouquinho mais, Europa, Brasil. E eles dolarizados também, né? Aqui terceiro trimestre, algumas empresas aí que eles fizeram aquisições, né? Aquisição após o trimestre que vão fechar também, mais empresas fechando, até helicóptero eles têm, ó, eles têm tudo de tudo, tá? Caminhão, helicóptero, ó, caminhão combustível, de transporte de produto químico, a equipe aqui de emergência. Então acho que basicamente foi isso daí da Ambipar, foi um vídeo assim, não foi muito longo, 13 minutinhos, né? Mas também acho que deu pra gente destrinchar aí bem, tá? Espero que eu possa ter contribuído aí de alguma forma, tá? Eu acho uma empresa interessante, eu só não gosto muito dessa dinâmica de capex alto e endividamento alto, tá? Ainda mais quando a gente está com uma Selic muito alta, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Eu acho que no máximo 2 anos, né, essa Selic vai começar a ceder. Mas é um risco, né, dessas empresas começarem a diluir os acionistas através de emissão de cota. A gente vê várias empresas. Tem empresa que não está diluindo, né? Está fazendo, emitindo debêntures e tal. Eu acho que é menos mal, né? Mas também não dá para esse endividamento sair, ficar muito desproporcional. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Valeu, forte abraço.